Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Josué capítulo 3, versículo 11, nós vamos ler até o versículo 17. Diz assim a santa palavra: Eis que a arca da aliança do Senhor, o Deus de toda a terra, passa o Jordão diante de vocês. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de ser que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor Deus de toda a terra, quando os pés deles pousarem nas águas do Jordão, as águas serão cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo então partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, quando os seus pés molharam-se na borda do rio, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras, era tempo de enchente. Quando seus pés se molharam na borda das águas, as águas pararam, aquelas que vinham de cima, e levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar do Arabá, que é o mar salgado, se foram e foram então cortadas. Dessa forma passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do leito do Jordão, e todo o povo de Israel passou a pé enxuto. Louvado seja o Deus da palavra. Chamo você a orar um instante. O Deus de milagres está aqui, você deve orar a Ele um instante. Fale com Ele aí onde você está. Peça para o Senhor abrir a sua mente, abrir o seu coração. Pai, nós oramos diante de Ti. O Senhor é o responsável por mudar o ambiente desse mundo. O Senhor é o responsável, Pai, por mudar o ambiente dessa vida e dessa mente. Nós oramos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar aí onde você está. O livro de Josué é um livro muito poderoso. Em alguns momentos ele é difícil, traz algumas informações e questões que para nós, gente pós-moderna, às vezes é um pouquinho difícil de compreender e captar. Mas estamos diante de uma palavra poderosa de Deus e através dela o Senhor vai se revelando a nós e nos atraindo a si. E há pouco tempo nós terminamos a leitura desse livro, nós fomos desafiados como igreja a ler esse livro juntos. Olhe para mim, por favor, há uma luta pela sua mente, mantenha a sua mente aqui um instante. E esse livro poderoso, então, foi lido por nós lá no nosso plano de leitura, nós desafiamos você a lê-lo. E imagino que você tenha aproveitado a oportunidade de ler com a gente, porque não tem nada pior do que um crente que ignora as Escrituras. Isso é algo terrível. A gente gasta tanto tempo vendo séries, vendo filmes, a gente ouve Jovem Pan, Globo News, essas coisas nada toda que fica entupindo a nossa mente desse mundo. E aí a gente, às vezes, não cuida de gastar 10 minutos para ler 2 capítulos da Bíblia. Olha só que coisa horrorosa. Não é? Aí os cultos ficam difíceis, a gente não vê milagre, a gente não crê nas coisas de Deus, a gente não vê interferência do Senhor. Mas é lógico, a gente está entupido de tudo aquilo que Deus falou para a gente não fazer, e aquilo que Ele falou para a gente fazer, a gente não faz. Como é que o Senhor vai honrar a desobediência? Fala para mim. Não é? Então nós agora estamos lendo João, não é? Nós estamos no capítulo, no livro de João, hoje capítulos 13 e 14, não é? Aí estamos avançando, então, na leitura da Bíblia. Você pode ler a Bíblia com a gente. Você vai gastar 7 minutos da sua vida lendo 2 capítulos com a gente. Olha que coisa interessante. Vai fazer bem para o seu coração, vai te ajudar, vai te inspirar.
Você vai ter cultura bíblica. A gente vai falar de determinadas coisas aqui no púlpito e você vai falar, realmente, eu já li isso, eu sei onde está. E essas coisas todas vão libertar você. Aliás, vão cativar a sua mente num cativeiro espiritual, sobrenatural e libertador para você e para a sua existência. Então é por isso que a gente desafia você a ler a Bíblia. Então, quando a gente está lendo o livro, eu estava meditando esses dias aqui no livro de Josué, fiz as minhas anotações para observar com você essa palavra, e a gente observa que no capítulo 1 de Josué, o Senhor precisa encorajar Josué. Fazia já 30 dias que Moisés tinha morrido, e Josué já tinha sido apresentado diante do povo como sucessor de Moisés, e o povo agora esperava alguma coisa, mas parece que Josué, ele é como alguns de nós aqui, algumas pessoas que estão me ouvindo aqui, alguns de nós lidam um pouco com a timidez, sabe? A gente lida um pouco com aquele negócio de, será que sou eu mesmo? Será que Deus está falando comigo mesmo? Será que isso é para mim mesmo? E parece que Josué não está assim tão confiante, ele parece que não está tão convicto. Fazia 40 anos que ele era o auxiliar do profeta Moisés. Fazia 40 anos que ele servia o cara que falava com Deus face a face. E daí ele pensa assim, meu pai, quem sou eu para substituir esse homem? Não tem outro. Parece que é isso que está acontecendo na cabeça de Josué. Então, no capítulo 1, o Senhor olha para Josué e fala, ô cidadão, é o seguinte, Moisés, meu servo, é morto. Ele, tudo que ele representava, se foi. Levanta tu, assume o teu lugar, tenha coragem, eu vou ser com você do mesmo jeito que fui com ele. Seja forte, seja corajoso. Não estou mandando eu você fazer o que você tem para fazer. Então o Senhor dá uma palavra de encorajamento para Josué. O Senhor o estimula. E lá no finalzinho do capítulo 1, você vai ver que essa sequência de estímulo agora, ela atinge todo o povo, e agora os generais da nação, os príncipes da nação, chegam diante de Josué para dizer o seguinte, nós vamos ser contigo, e qualquer um do povo que te desobedecer, nós vamos eliminar essa raça do nosso meio. Capítulo 2, a gente vai ver então agora, Josué começa a reagir àquela questão toda, envia espias para observar Jericó, e quando os espias voltam de Jericó, eles voltam com um relatório poderosíssimo, e eu fico imaginando Josué sendo encorajado novamente a fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. O relatório dos espias é o seguinte, o povo está com o coração derretido, as notícias sobre o nosso Deus atingiram todas as nações, eles estão apavorados. Capítulo 3, começa a narrativa de conquista daquela terra que o Senhor havia dado, e a partir daqui a conquista vai levar 40 anos. Deus começa a cumprir as suas promessas. Deus começa agora a colocar em andamento algo que ele aguardava por tanto tempo, e nesse capítulo 3 você observa coisas poderosas do Senhor. Por exemplo, o Senhor se apresenta como Deus vivo, diga Deus vivo. Versículo 10 é essa informação que Deus dá de si mesmo, Deus vivo. Você veio adorar um Deus vivo aqui hoje. Esse Deus vivo, ele está aqui no nosso meio. Esse culto é interesse dele mais do que teu. Ele aguardava a sua presença aqui mais do que você aguardava estar aqui. Esse é propósito de Deus para a tua vida. Há um Deus vivo. Versículo 9 vai dizer para nós que esse Deus vivo estaria no meio daquele povo. O versículo 10 vai dizer que esse Deus vivo andava com eles e expulsaria os seus inimigos diante deles. O versículo 11 e 13 chama esse Deus vivo que estava no meio daquele povo de Deus de toda a terra. Você pode dizer aí, o meu Deus é Deus de toda a terra. Agora diga como alguém que acredita mesmo, diga para a sua alma, às vezes sua alma está angustiada, diga, eu tenho um Deus que é o Deus de toda a terra. Esse é um escudo poderoso que você deve levantar ele todo dia. É uma espada poderosa que você deve brandi-la todo dia. Meu Deus, o meu Pai é o Senhor de toda a terra. Mais uma vez o Senhor vai afirmar Josué, no versículo 7 do capítulo 3, o Senhor vai dizer a Josué, hoje eu vou começar a engrandecer você diante dos olhos de todo esse povo, para que essa nação inteira saiba que do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você, cara, levanta a sua cabeça, cumpra o seu papel na história.
E aí então a gente observa no capítulo 3 essa narrativa. Esse é o primeiro milagre que o Senhor realiza nos tempos pós-Moisés. É o primeiro milagre que a Bíblia vai narrar no período da liderança de Josué. Observe comigo a sequência. Há 3 momentos distintos nessa questão do milagre. O primeiro momento é a palavra do conhecimento. Diga comigo, palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento é a maneira pelo qual o Senhor chama a existência uma coisa que ainda não existe. O Senhor levanta a voz para Josué e diz o seguinte: o rio vai se abrir. E ele está dizendo então algo que vai acontecer. Quando os sacerdotes colocarem os pés nas águas, eles vão ter a arca sobre os ombros. Quando isso acontecer, tenha uma convicção no seu coração, Josué, você vai ver o rio se abrir, porque esse é o meu decreto. É isso que eu chamo a existência. O meu povo vai passar pelo leito vazio de um rio, porque essa é a minha vontade. É exatamente isso que vai se dar, nem 1 milímetro a menos. Palavra de conhecimento. O Senhor então chama a existência uma coisa que ainda não se deu. Segunda coisa que a gente observa nessa sequência desse primeiro milagre narrado é a obediência. A Bíblia vai dizer então que agora Josué se levanta para obedecer aquilo que o Senhor havia dito. Josué constitui os sacerdotes, Josué chama os homens, Josué prepara então agora o povo, e o povo agora começa a se mover. Você observe isso comigo, pense nisso comigo. Agora há uma palavra revelada de Deus, isso vai acontecer. E agora uma multidão de quase 3 milhões de homens, mulheres, jovens, crianças, camelo, ovelha, tudo se põe em movimento diante de um rio em enchente. Eles levantam, põem as tralhas, tudo nas costas, eles se preparam, e agora pela fé, os príncipes passam pelo meio do povo e diz: não tenham medo, o rio está cheio, mas há uma palavra de Deus para nós, o rio vai se abrir e nós vamos passar. E eu fico imaginando os príncipes olhando para os guerreiros e falando: ponham as espadas na bainha, o Senhor vai abrir o rio, nós vamos passar. Eu fico imaginando os sacerdotes olhando para o povo e dizendo: há uma palavra do nosso Deus, Ele costuma cumprir as suas promessas, arrumem as malas, o rio vai se abrir e nós vamos passar. E eles então se movem em obediência. Você está vendo o rio? O rio, diz a Bíblia, está transbordando por todos os lados. A água barrenta, caudalosa de um rio, enchente, deve passar em muita velocidade diante deles. Eu fico imaginando o povo olhando o rio e vendo: o rio está cheio mesmo, não é? Mas o Senhor mandou a gente ir, então nós vamos. E o sacerdote então agora olha um para o outro, põe a arca no ombro. Possivelmente eles estão vestidos com as suas vistolas sacerdotais, paramento daqueles homens. E agora pela fé, com a arca nos ombros, eles adiantam à frente do povo. A multidão de Israel está atrás. Possivelmente Josué está de um lado, talvez sobre o seu cavalo, a pé, pronto para marchar. Não é? E há toda uma expectativa no arraial. E agora os sacerdotes com a arca no ombro, um passo na frente do outro, e eles vão vindo, e a água está descendo, barrenta, poderosa, veloz, e a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que a hora que os sacerdotes põem a pé, e os pés deles se molham na água do rio, e eles vão andando mais um pé, a palavra de Deus vai dizer para mim que eles veem agora a último filete de água passar velozmente, e a água vai embora. A hora que eles percebem, olham para cima, a água está parada, não tem rio mais, o leito está seco. A Bíblia diz que agora então com a arca nos ombros, eles param no leito do rio, e eu fico imaginando os sacerdotes: louvado seja Deus, nosso Deus é Deus de milagre, o nosso Deus é Deus de promessas, nós vamos obedecer e Ele vai cumprir a sua palavra. Céu na terra. A ordem natural é sobrepujada pela palavra sobrenatural do Deus vivo. O Senhor reteve as águas, e isso é maravilhoso. E eu fico pensando que Josué agora está entrando num novo tempo da sua história. O grande profeta, o grande líder, o grande porta-voz, ele havia ido embora.
E Josué agora precisava se levantar pela fé para cumprir aquilo que Deus havia dito acerca dele. Ele precisava se apropriar daquelas verdades, daquele novo tempo para si e para o seu ministério e para a sua vida. Acabavam 40 anos de peregrinação, acabava todo o tempo no deserto, acabava a escassez do deserto, acabava o maná agora já não vinha mais sobre o povo, porque agora eles podiam plantar e colher. Agora as roupas daqueles homens e mulheres começavam a apodrecer, porque durante muito tempo, sobrenaturalmente, o Senhor havia sustentado as sandálias deles e as roupas deles. Deus estava fazendo milagre no meio deles, só que tudo isso agora estava ficando para trás. Um novo tempo se dava, e Josué agora é o cabeça desse novo momento. Ele está entrando por essa nova fase na sua vida, diante de todo aquele povo. E esse novo tempo traz para Josué uma nova responsabilidade, nova função, novos riscos, novos desafios. É interessante que muitos inimigos já tinham sido sobrepujados, mas novo tempo traz novos adversários, novo tempo traz novos inimigos, novo tempo traz novas lutas, novas dificuldades, novos problemas, e Josué então agora está entrando num novo tempo. Mas é tão interessante isso, que para esse novo tempo, o Senhor quer deixar claro uma coisa para Josué. O Senhor quer deixar claro para Josué que nesse novo tempo Deus continuava o mesmo e Ele estaria com Josué nessa nova fase. O Deus que falava com Moisés, agora fala com Josué. O Senhor faz questão de assegurar a Josué uma nova autoridade. Eu vou honrar você diante do povo. Todo mundo vai ver que eu sou contigo. O Senhor faz questão de assegurar a Josué nova provisão. O Senhor faz questão de assegurar a Josué novos sinais, novos milagres, novas vitórias, novas conquistas. Josué entra num novo tempo com novos avanços. E eu gosto de pensar em Josué e fico imaginando. Você consegue imaginar comigo o coração de Josué pulando no peito quando ele viu o rio parar? Eu fico imaginando que ele devia estar numa posição meio privilegiada, e se ele é mais ou menos parecido comigo, né? O coração dele devia estar pulsando a hora que ele viu os sacerdotes dando um passo à frente do outro em direção a um rio em plena enchente. Olhe bem para Josué. A única coisa que ele tem diante de 3 milhões de pessoas é a palavra do Deus dele. É só isso que ele tem. Ele havia dito em nome do Deus dele que Deus ia abrir o rio. E eu fico imaginando toda a expectativa do coração dele, fico imaginando o pulsar do coração dele, e eu fico imaginando a cena quando o fluxo natural da água foi quebrado, quando a continuidade cessou, quando aquele veio de água deixou de existir. E eu fico imaginando Josué quando ele viu o céu tocar a terra e o governo de Deus se manifestar em domínio sobre as leis naturais da vida. Eu fico imaginando isso. Porque a notícia humana tem um rio na frente. Parodiando aí Carlos Drummond de Andrade, né? Ele diz assim, no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. O povo lá atrás dizia, no meio do caminho tem um rio. Tem um rio no meio do caminho. Essa era a notícia humana. E o rio está cheio, gente, está em enchente, está transbordando. É isso que os olhos humanos estão vendo. A dificuldade é grande, o obstáculo é poderoso. Não vai dar. Humanamente não tem jeito. O ser humano não atravessa rio sem ponte, ainda mais na enchente desse jeito. Como é que nós vamos passar nossas crianças, nossas mulheres? Como é que vai ser isso? Eu fico imaginando a notícia humana prendendo os humanos a essa terra e a sua própria humanidade. Mas a beleza do texto, irmãos, é que diante das notícias humanas e da visão humana, Deus tem uma notícia do céu para o seu povo. Deus tem algo divino para falar com as pessoas. E nesse caso aqui a notícia do céu era outra. O nosso Deus está envolvido. O nosso Deus está conosco. O nosso Deus faz milagres. O nosso Deus cumpre a sua palavra. O rio vai se abrir e nós vamos passar. Essa era a notícia do céu. Ela corria pelo arraial. Louvado seja Deus. E eu fico imaginando os olhos de Josué brilhando a hora que o rio secou. Você consegue imaginar os olhos dele? O sorriso que abriu.
Eu imagino que em cima do cavalo dele, ou à frente dos seus exércitos, ele deve ter dado um brado: glória, glória a Deus. O meu Deus é Deus de milagres. Eu fico imaginando Josué pensando consigo mesmo: e não é que Deus está comigo mesmo? E não é que Deus vai andar comigo mesmo? E não é que os inimigos de Deus vão cair mesmo? Olha que coisa poderosa. Eu fico imaginando Josué se conformando ao seu novo papel, se conformando à sua nova identidade, aquilo que Deus tinha visto para ele e agora projetava ele para viver esse novo tempo. Agora pensa bem, atenção comigo, vamos sair um pouquinho da cena e vamos ver o Senhor. Eu queria chamar você para a gente ver o Senhor. Nós olhamos para o povo, olhamos para o rio, nós olhamos para Josué, mas pensa no Senhor um instantinho. Eu fico imaginando o Senhor olhando para Josué e dizendo: meu filho, vai ser assim o resto da sua vida. Vai ser desse jeito. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Senhor, eu estou contigo, eu estou envolvido. Vamos, Josué, tem um novo tempo para a tua existência. Esses dias, lendo esse texto, eu fiquei pensando, sabe, como é que luta alguém? Como é que vive alguém que sabe que o próprio Deus, além de estar com ele, adianta os acontecimentos? Como é que vive alguém que sabe de antemão o que precisa fazer, porque o próprio Deus lhe deu informações prévias e já lhe assegurou o resultado? Como é que vive alguém que sabe que no fim, não importa quem é que tenha se levantado, vai cair, porque o Senhor decretou a queda? Como é que vive alguém? Como é que se levanta alguém assim? Eu fico olhando para Josué e fico pensando: ele teria que guerrear, ele teria que se cansar, ele teria que planejar, ele teria que reunir o povo, curar o povo, ele experimentaria algumas derrotas. Alguns capítulos depois, Israel foge diante de seus adversários, havia pecado no arraial, ele ia ter que tratar com todas essas coisas. Mas imagine alguém que tinha que fazer tudo isso, recebendo em vários momentos comandos divinos previamente. Eu olho para Josué e fico pensando no ambiente espiritual no qual ele vivia juntamente com os príncipes de Israel, quando eles se sentavam para tomar decisões. Que ambiente espiritual era aquele? Homens olhando uns nos olhos dos outros e pensando: esse povo é santo, Deus está no nosso meio. Essas questões que nós fazemos é de interesse divino. Eu fico imaginando o ambiente no qual eles viviam, a densidade da coesão, da unidade. Eu fico imaginando o incômodo santo, aquela alegria santa, aquela coisa santa de saber que o Deus dos céus está no meio de nós. Ai, que coisa poderosa! Capítulo 5 vai dizer para mim e para você de algo tão tremendo. Salvo engano, ali pelo versículo 14, a palavra de Deus diz que depois desses acontecimentos, Josué está lá preparando algumas coisas e tal, e eu fico imaginando que agora ele está num momento de a sós com Deus. Isso que a gente insiste todo dia para você fazer. Parece que ele para a vida para buscar Deus diante de todas as suas responsabilidades, e a Bíblia diz que ele percebe um outro cidadão do lado de lá, com a espada nua, espada desembainhada. Era um guerreiro do lado de fora. E eu fico imaginando já Josué um pouco mais encorajado, um pouco mais animado, com todas as evidências da presença de Deus conosco. E eu fico pensando que agora, como grande general dos exércitos do Senhor, ele desembainha a própria espada, vai em direção àquele estranho, e a fala de Josué para ele é essa: você é um dos nossos, ou você é um dos nossos inimigos? Está dito isso no capítulo 5. Você é um dos nossos, ou você é um dos nossos inimigos? Oh, louvado seja Deus, irmãos. Você se lembra da resposta? A resposta é poderosíssima. A resposta daquele homem para Josué é o seguinte: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor e desci para combater as guerras do Senhor.
Dá um glória a Deus aí, fazendo um favor. Você fica com a cabeça cheia de notícia dessa terra. Eu quero dizer uma coisa para você: os exércitos do Senhor têm comandantes especiais do Senhor, e o Senhor, seu Deus, desceu para lutar as guerras dele. Olha bem para mim, Sião, o nosso Deus não está num cantinho do céu intimidado, acovardado. Ele é o Senhor dos exércitos, seus propósitos se cumprem. A guerra é do Senhor, não é o inimigo que se levanta contra ele, é ele que traz todos os seus adversários para serem confundidos, enganados e derrotados diante dele. É isso que está acontecendo. E Josué está envolvido exatamente nisso. Você consegue imaginar um ambiente? Como é que vai para a batalha um homem desse, que sabe que um anjo de Deus, um emissário do próprio céu, desceu para lutar junto? Como é que anda alguém assim? Como é que anda alguém que sabe que o anjo do Senhor está com ele? Como é que anda alguém assim? Ele está envolvido numa conquista espiritual e as promessas de Deus vão se cumprir. Não ia ser fácil, mas ele ia se impor. Eu fico olhando para Josué a partir do capítulo 3, 1, 2, 3, e eu fico imaginando que Josué nunca mais seria o mesmo. Ele nunca mais foi o mesmo. Deus o levantara e ele agora vai se conformando ao papel para o qual Deus o havia constituído, e nesse novo tempo Josué vai sendo transformado. Quando eu olhei para esse texto aqui, eu fiquei pensando em Pedro. Você se lembra de Pedro? Capítulo 10, 11. Pedro é divinamente avisado de que emissários de Cornélio chegariam, e a fala de Deus para Pedro é o seguinte: pode ir lá porque eu tenho interesse. Pensa comigo, como é que Pedro faz o caminho? No que ele vai pensando quando ele entra pelas portas da casa de Cornélio? Quando ele vê aquele monte de gentio ali, no que é que será que ele está pensando? Com que convicção Pedro entra na casa de Cornélio? Eu fico pensando ele entrando assim, mais ou menos assim: o meu Deus me avisou, o meu Deus me comissionou, o meu Deus me mandou aqui, eu estou doido para ver o que meu Deus vai fazer. Olhe comigo para Atos capítulo 16, você vai se lembrar, né? Você lê a Bíblia comigo, né? A gente está lendo as Escrituras, você conhece. Paulo está com uma trupe de homens ao redor dele, eles estão tentando ir para um lugar, Deus fecha a porta, eles estão tentando ir para outro lugar, eles são impedidos de ir, e daqui a pouco, numa visão de noite, o apóstolo Paulo tem a visão de um cidadão que chega para ele e fala o seguinte: vem para Macedônia e nos ajuda. No outro dia de manhã, Paulo olha para os irmãos, e eles dizem assim: eu tenho uma palavra de Deus para nós vamos para Macedônia. E eu fico imaginando Paulo e aqueles homens entrando pelas ruas empoeiradas de Filipe. Eu fico imaginando, irmãos, cabeça erguida, coração pulsando. O nosso Deus nos mandou vir aqui, nós estamos doidos para ver o que ele vai fazer. Você se lembra do resultado? Na casa de Cornélio, Pedro começa a falar. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo cai sobre os gentios e todos são batizados com o Espírito de Deus. O Pentecostes dos gentios se dá ali. Você se lembra de Filipos? A palavra de Deus diz que Lídia se converte juntamente com toda a sua casa. Você se lembra daquela escrava endemoniada? A palavra de Deus diz que num comando a menina fica livre. Louvado seja o nome do Senhor. Você se lembra do tremor na prisão? E agora o centurião se levanta, o carcereiro se levanta para se matar. O apóstolo Paulo prega para ele. Naquela mesma noite ele é batizado junto com toda a sua família. Você viu como Deus confunde o plano dos seus inimigos naquela cidade para glorificar o seu próprio nome? Esses eram os resultados de homens e mulheres que ouviam a voz de Deus e avançavam seguindo o comando do Senhor. Eu me lembrei daquela irmã cega. Ouvi o relato esses dias, não é no tempo bíblico não, é no Brasil, aqui, uma cidade próxima. Não é há 60 anos atrás não, agora, nesses dias. Uma senhora completamente cega, uma santa de Deus, uma mulher que nasceu de novo, uma filha de Deus. E agora ela recebe, eu ouço o pastor dela dizer isso. O pastor dela chegava para fazer uma visita na casa dela. E quando ele tocava a campainha, às vezes ela já estava sentada na sala, na varanda. E ela gritava lá da varanda: pode entrar, pastor, entra para cá, seja bem-vindo. Aí o pastor dizia isso várias vezes. Eu cheguei naquela casa e ela dizia o seguinte: o senhor está com uma camisa cinza tão bonita, essa calça jeans que o senhor está, com esse sapato preto.
e solas brancas. O Senhor me mostrou, o Senhor vindo hoje de manhã, quando eu estava falando com meu Jesus, o Espírito Santo disse que o Senhor viria hoje para mim aqui, com essa roupa que o Senhor está. E é tão interessante, dizia o pastor, que ela nunca perguntou, o senhor está com essa roupa mesmo, né? Ela não fazia esse tipo de pergunta, ela descrevia ele completamente. E depois ela dizia, e o Espírito Santo, pastor, pediu para eu dar para o senhor esse recado, assim, assim, assado. Olhe para mim, irmão, eu vou dizer uma coisa para a senhora e para o senhor, é esse tipo de vida que o senhor quer. É esse tipo de vida que a senhora quer. Uma vida onde Deus flui. Você não quer mais um diploma, não. Você não quer mais um título, não. Não, você não quer mais um dinheiro e nem mais patrimônio, não. Não é isso que no fundo você quer. Você quer uma vida cheia de razão, cheia de direção, cheia de poder de Deus, cheia de fluir a autoridade do Senhor. É isso que você quer. Esse é o seu chamado, essa é a sua identidade, esse é o propósito de Deus para a sua vida. Esses dias eu estava num lugar, nós estávamos num tempo de oração, e eu me sentia a direção, estava assim a pouco o espaço de uma pessoa, e daqui a pouco ela estava ali ajoelhada, e naquele ambiente de oração, eu cheguei e pus as mãos sobre ela para orar com ela. Aí daqui a pouco ela começou a convulsionar, e ela convulsionava, e ela se estribuchava, e ela mexia, e com as mãos sobre ela, aqui, irmãos, que coisa poderosa, eu comecei a dar alguns comandos e algumas ordens. Eu preciso dizer uma coisa para você, não saía da minha mente, fluía dos meus lábios, mas saía aqui de dentro, ó, jorrava aqui de dentro, comandos de Deus, autoridade de Deus, e daqui a pouco aquela pessoa convulsionando, e ela põe para fora uma bola de coisas verdes, ela vomita um rolo, um bolo cheio de coisas verdes, e naquela hora ela levanta, liberta para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. É esse tipo de vida que você quer. Mas você vai aplaudir, aplaude forte. Ouça, os desafios estão aí. Tuas lutas estão aí. Os rios, as muralhas, os gigantes, as injúrias, as ofensas, elas estão aí. Teus adversários estão aí. E quando eu falo de teus inimigos, eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando de estruturas. Eu estou falando de potestades e principados do mundo espiritual, que regem esse mundo tenebroso. Eu estou falando deles. Vez por outra, pessoas também podem se levantar, infelizmente, como os teus inimigos. Eles estão aí. Você está sob pressão e muitas vezes sob opressão. Elas estão aí, elas estão ao nosso redor. Desânimo muitas vezes estão nos atingindo, e fraqueza espiritual e falta de poder espiritual estão aí ao nosso redor. Muitas vezes fazem parte da nossa existência. Olhe para mim, por favor. Sensação de solidão. Sabe aquela sensação de solidão? Só eu que oro nessa casa. Infelizmente o meu cônjuge não é crente, meus filhos não servem. Sabe essa questão de solidão? Só eu sou crente aqui nessa faculdade inteira. Ninguém aqui teme a Deus. Nesse trabalho onde eu estou, na minha vizinhança, na minha família. Essa sensação de solidão, ela está aí. Sabe, essa sensação de esforço inútil. Vou descrevê-la para você. Sensação de esforço inútil. Parece que não acontece nada. Parece que não está se dando nada. Parece que não está mudando nada. E isso tudo está aí bem ao seu redor. A tentação para uma vida incrédula. A tentação para uma vida ensimesmada. A tentação para uma vida infrutífera. Ela está aí. Mas eu venho aqui em nome de Jesus para dar uma palavra de Deus para você. Chegou um novo tempo para a sua vida. Chegou um novo tempo para a sua vida. Eu não sei se você está percebendo, mas tem um vento fresco soprando. Ele está soprando. Eu não sei se você está percebendo, mas há um barulho dos céus. Há um ecoar, há um alarido espiritual que já pode ser ouvido. O Senhor está proferindo os seus decretos e Ele está fazendo com que cada uma da sua vontade se cumpra.
Deus está fazendo a sua obra prosperar. Ele está fazendo com que a sua vontade se esparrame pela terra. O reino do Senhor, Deus dos céus e da terra, se esparrama por essa terra, de norte a sul, de leste a oeste. Deixa eu dizer uma coisa para você. Chegou um momento especial para a sua vida. Chegou um momento especial para a tua existência. Ouça-me, o Senhor vai renovar a tua identidade. É isso que está acontecendo nesses dias. Algumas pessoas já estão percebendo esse toque poderoso do Senhor. O Senhor está renovando a tua identidade. Quando eu falo de identidade, é algo assim, um senso poderoso de filiação. Muitos aqui estão já percebendo isso nesses dias, e muitos vão perceber isso nos próximos dias, porque é isso que o Senhor está liberando. Há uma liberação nova de Deus para a nossa vida. Um senso de pertencimento vai dominar a sua mente, o seu coração, em nome de Jesus e para a glória dEle, porque essa é a ação do Espírito Santo. Um novo tempo de Deus chegou para a sua vida. Você vai perceber com muita clareza de quem você é. Você vai perceber com muita clareza a quem você pertence, porque a palavra de Deus diz para mim e para você: fostes comprados por bom preço. E isso vai começar a entrar por sua mente de uma maneira poderosa e vai dominar o seu coração, porque a partir desse momento você vai saber quem você é. E quando você começar a perceber quem você é, você vai começar a ter certeza daquilo que você tem e de qual é o seu destino e de qual é o seu papel. Um novo tempo chegou para você, minha irmã. Um novo tempo chegou para você, meu irmão. Um novo tempo está atingindo a nossa vida. Isso vai, esse senso de identidade e de pertencimento, ele vai estreitar a sua intimidade com Deus, porque muitos de nós aqui não temos intimidade nenhuma com Deus, porque perdemos o senso da identidade. É a sensação de pertencimento que libera para nós a presença de Deus e a intimidade com Deus. E quando o Senhor restaurar a sua identidade, restaurar a sua intimidade, minha irmã e meu irmão, você vai entrar num tempo de fluir a autoridade que Deus quer que você exerça no seu local de trabalho, na sua faculdade, na rua onde você anda. Um novo tempo está chegando para a sua vida, para o seu coração e para esta igreja. O Senhor está fazendo os seus decretos se cumprirem. E preste atenção numa coisa poderosa: você vai começar a andar de um jeito diferente. É bem possível, eu tenho certeza que alguns já nesses últimos tempos já estão andando de um jeito diferente. E eu tenho uma palavra de Deus para você: as pessoas vão ver você de um jeito diferente, porque o teu inimigo, o teu adversário já começa a ver um fogo novo dentro de você. Ele já começa a ver o anel que Deus está brilhando já no seu dedo de novo. Uma autoridade já está sendo percebida no mundo espiritual, na sua vida, e isso vai começar a ser percebido ao seu entorno. Você vai gerar um impacto poderoso de Deus aqui nesse lugar, porque um tempo novo de Deus chegou para a sua vida. Você vai experimentar impactos dos céus. Ouça-me e creia nisso. Você pode receber aí onde você está. Aliás, você deveria dizer para si mesmo: eu estou recebendo isso, eu estou crendo nisso. É assim mesmo que vai ser. É isso mesmo que vai acontecer comigo. Eu tenho uma palavra para você. Você vai experimentar transformações profundas na sua vida, porque um tempo novo da parte de Deus chegou para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você: chega de só pensar nessa terra. Esse tempo para você está acabando. Chega de você ficar só correndo atrás de coisas passageiras, coisas que não vão dar em nada, coisas que não satisfazem. Chegou a hora de a sua mente virar e você começar a perceber as coisas do cima, você começar a perceber impactos do céu, porque algo divino de Deus chegou para a sua vida. Deus tem sobrenatural para você, além das coisas terrenas nas quais você está envolvido. Um novo tempo de Deus chegou, minha irmã. Você pode dar um glória a Deus aí, porque você está recebendo uma visão nova, uma autoridade nova, uma ação e uma unção poderosa de um Deus vivo está sobre a sua vida. Você pode crer nisso. Você pode crer nisso. Você vai se ver envolvido sobrenaturalmente na obra de Deus e na expansão do seu reino.
Deixa eu dizer uma coisa para você, a hora que você perceber, você já vai ter falado determinadas coisas. A hora que você perceber, você já vai ter tomado determinada posição. A hora que você acordar, você vai ver que Deus já te usou. A hora que você perceber, você vai ver que Deus já te deu autoridade e já resolveu determinadas coisas. Você pode receber isso aí em nome de Jesus e para a glória dele. Esses dias eu estava ouvindo um pastor. Impressionante isso. Ele era um homem de oração, passava algumas horas da parte da manhã dele em oração, e ele dizia para nós, irmãos, vida normal, igreja normal, culto normal, luta normal, e tudo normal. E daqui a pouco, num dia daquele meu de oração, um homem entrou pela porta do meu gabinete sem avisar. Todo mundo sabia que aquele momento era o momento meu de oração, ninguém me interrompia. O homem bateu a porta e entrou. Ele tinha nas mãos alguns documentos. E ele olha para mim e fala o seguinte, meu pastor, eu estou com câncer na bexiga, está aqui os documentos todos. E o pastor dizendo para nós, ele disse o seguinte, naquela hora eu olhei para ele e falei o seguinte, fique tranquilo, você vai urinar esse câncer. E depois que ele falou isso, ele pensou, meu Deus, o que eu falei? Ele falou assim, por que eu falei isso? Um temor tomou conta dele, um medo tomou conta dele. Ele agora pôs o homem de joelho, pôs as mãos sobre ele, nem ungiu com óleo, acho que não ungia porque não tinha o hábito, impôs as mãos, orou, e agora o homem foi embora. E ele sentou no gabinete dele sozinho, pensando, meu Deus, o que foi isso? Eu acho que eu expus o seu nome à vergonha. Eu acho que agora, como é que vai ser um negócio desse? Bate na porta de novo, o mesmo cidadão, com um copinho plástico descartável. Pastor, a hora que eu saí aqui do seu gabinete, me deu uma vontade de ir no banheiro, eu fui ali no banheiro, a hora que eu urinei, caiu esse negócio aqui, pastor, ó, eu peguei e trouxe aqui para o senhor. Você vê, a sua mente está tão cheia desse mundo que você não consegue dar nenhum glória a Deus. Você vê como é que você está preso nesse mundo? Nenhum glória a Deus. O pastor pega aquele negócio, fecha a porta e fala o seguinte, olha, você não vai falar disso com ninguém, por favor. Você vai procurar os médicos que atenderam você. E vai trazer os resultados tudo de novo aqui para mim, para eu ver. O homem saiu pela porta, voltou alguns dias depois. Foi no médico Beltrano, no médico Ciclano, o médico coçava a cabeça. Realmente, sumiu, né? Sumiu, não está mais aqui. Desapareceu, estava aqui, olha aqui, está aqui, agora aqui não está. Aí ele tomou coragem, foi num outro especialista longe, desconhecido. O especialista olhou para ele e falou, nossa, a cirurgia que fizeram em você é maravilhosa, está aqui. Assim. Dá uma glória a Deus mais alto aí. A partir daquele dia, irmãos, o Senhor liberou unção de cura e milagre naquela igreja, o Senhor fez um tantão de coisa poderosa. Deixa eu dizer uma coisa para você, aquele homem se viu envolvido em algo poderoso da parte de Deus. Quando ele viu, tinha ido, é isso que vai acontecer com você. Esse tipo de coisa que vai acontecer com você, a hora que você vê. Você já proferiu palavra de Deus e palavra de Deus, Deus honra. A sua ele não precisa honrar. Agora, quando Deus diz uma coisa, ele vai cumprir. Nós vamos começar a ver esse tipo de coisa acontecendo, porque um novo tempo de Deus chegou. Levante as suas mãos aí. Glorifica o Senhor um instante. Um novo tempo chegou de Deus. Diga aí onde você está, eu creio, Senhor, e eu recebo um novo tempo para a minha vida. Os inimigos do Senhor estão tremendo, irmãos. Os inimigos do Senhor estão confundidos, irmãos. Os inimigos do Senhor estão acuados. A palavra de Deus diz que Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. O Senhor é quem controla, o Senhor é quem governa. Os pontos fortes de Satanás estão sendo abalados, as muralhas vão cair sob o impacto da voz do Deus Todo-Poderoso. A vitória do Senhor, e o nosso Deus não está intimidado diante de absolutamente ninguém. Você tem medo, eu tenho medo, nós nos enfraquecemos, nós nos intimidamos, mas o nome do nosso Deus é Senhor dos Exércitos, Deus de toda a terra. Deus de toda a terra. O Espírito Santo desceu para cumprir a vontade do Pai. Esses dias eu estava orando com base nesse texto, estava me lembrando que Josué agora vê um homem com a espada desembainhada. Esse homem olha para Josué na sua mais profunda autoridade e diz, meu amigo, eu sou príncipe, eu sou comandante dos exércitos de Deus e desci para guerrear as batalhas de Deus.
Deixa eu dizer uma coisa para você, o comandante da igreja desceu há 2000 anos, faz 2000 anos que ele anda sobre essa terra. Jesus diz o seguinte: eu vou subir, porque a hora que eu subir, ele vai descer, e a hora que ele descer, ele vai estar sempre com vocês, ele vai batizar com o Espírito Santo, ele vai curar os enfermos, ele vai expulsar os demônios, ele vai convencer as pessoas. Essa é a obra do Espírito Santo, e eu vou dizer uma coisa para você, ela está em franco progresso e avanço, e um novo tempo de Deus chegou para a sua vida e para a sua história, no poder do Espírito Santo de Deus. Deixa eu insistir um pouquinho com você nessa temática. Eu estou pregando isso porque eu estou chamando à existência coisas que nós não vimos ainda, mas que vamos começar a ver para a glória de Deus. Diga aí onde você está: eu creio em sinais, eu creio em milagres. Diz aí onde você está: eu creio em manifestações poderosas de Deus, eu creio em capacitação sobrenatural do Deus vivo. Um novo tempo chegou a Sião para a minha vida e para a sua vida. Talvez você não veja, mas eu já estou vendo. Está chegando, está no nosso meio, ao nosso alcance. Vai começar a se manifestar na sua casa, na sua célula, na sua vida. Os nossos cultos já estão mudados. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus está fazendo algo poderoso, algo para glorificar o seu nome. Ele vai usar a sua vida, Ele vai usar os seus netos, Ele vai usar os seus filhos, Ele vai usar os membros da sua célula, Ele vai usar essa igreja para que o nome dEle seja glorificado. Um novo tempo chegou para a nossa vida. Nosso Pai está de pé, o nosso Pai está lutando as suas lutas. O nosso Pai é invencível. Os planos do nosso Pai se cumprem. Ele é poderoso para fazer cumprir cada uma das suas palavras. Nós podemos viver com base em seus decretos. Louvado seja Deus. Para encerrar, esse pastor pregou aqui na Sião algumas vezes. Faz tempo que ele não está aqui, ele mudou-se. E eu ouvi algumas vezes narrar isso. Ele foi encontrado no lixo, enrolado, não me lembro bem, talvez em folha de jornal ou coisa assim do tipo. As formigas já estavam envolvendo ele. E alguém ouviu o choro e achou aquele homem abandonado no lixo. Dali ele foi para um orfanato. E eu me lembro dele dizer que durante muito tempo, na sua infância e adolescência, ele tomava o banho, calçava o chinelinho, a roupinha que lhe davam para andar, para viver, e ele se sentava, via de regra, num lugar onde ele podia ver o portão. E ele disse isso algumas vezes, eu ouvi dizer particularmente para mim: Josimar, o meu sonho era que um dia alguém ia entrar por aquele portão, ia dizer: eu sou seu pai, e eu vou levar você para casa. Salvo engano, ele saiu daquele orfanato já depois dos 18 ou 19 anos. Nunca isso aconteceu. Ele nunca conheceu o seu pai natural, nunca conheceu a sua mãe biológica. Mas ele disse para mim o seguinte: Josimar, um dia o meu pai espiritual chegou. Ele entrou pelos portões da minha alma. Ele rompeu com o meu espírito de orfandade. Ele destruiu a minha solidão. Ele venceu o meu desprezo. O meu pai me acolheu. Ele me atou e me trouxe para dentro da sua família. Jesus me salvou. Jesus perdoou os meus pecados. O meu pai deixou claro que me aceitava e que me acolhia. Eu sou filho do Deus vivo. Glorifica a Deus aí um pouquinho mais. Glorifica aí. Eu tenho uma boa notícia para você, Sião. O teu pai chegou. Minha irmã, o teu pai chegou. Ele está
aí fora. Ele está do lado de fora das suas lutas, das suas incredulidades, do seu desassossego, da sua preocupação. E Ele tem uma boa notícia para você. Ele veio ao seu encontro somente porque Ele te ama. Nada o obriga a vir. Nada do que você faz tem poder de atraí-lo. Nada que você faz, por mais justo que seja, o impressiona. Ele vem simplesmente porque Ele decidiu mudar a sua história e garantir a você um lugar na mesa da casa dele. Na cruz do Calvário, Ele pagou o preço para que você pudesse receber o poder de sair da orfandade e se autodeclarar filha ou filho de Deus, porque é essa autorização que Ele dá para aqueles que creem em Jesus Cristo, o seu Filho. O seu Pai chegou. Eu chamo você a se levantar e a sair ao encontro dele com fé. Eu chamo você a se mover e se levantar e vir com esperança, com alegria, porque Ele veio simplesmente porque Ele te quer. Um novo tempo chegou para você. Eu chamo você a ficar em pé aí onde você está. Por favor, fique em pé. Mantenha a sua cabeça curvada um instantinho. Feche os seus olhos um instantinho, não se mova. Não se mova, mantenha a sua atenção aqui, por favor. O teu Pai está aqui e Ele traz um novo tempo para você. Nós não precisamos viver como órfãos. Nós não precisamos ficar querendo merecer nada de Deus. Nós não precisamos ficar querendo conquistar um espaço no coração dEle. Nós não precisamos viver a vida como abandonados que querem uma posição. Nós não precisamos viver a vida como gente esquecida que quer ser lembrada. Não, 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 não. O nosso Pai quer nos envolver com o seu amor, com a sua autoridade. Ele olha para você com a mais profunda aceitação. Ele olha para você com o mais profundo respeito. Ele tem um propósito para a sua existência. Ele tem uma mudança para você. Ele quer que você veja a face dele e seja impactado com a glória dele. Ouça o que eu vou te dizer, mantenha os ouvidos abertos. O teu Pai tem um propósito para você. Ele tem uma parceria com você. Ele tem essa parceria com cada um dos seus filhos e filhas. Uma vez assentado com Ele nas regiões celestiais, nós trazemos agora juntamente com Ele uma parte dos céus para a terra. Essa é a sua porção. Ouça, minha irmã, lá naquele local onde você trabalha, onde você dá aula pelas ruas, onde você anda, ou no meio das lutas que você tem lá na sua família, há uma porção conquistada por Deus lá na cruz do Calvário para você. Há uma posição de autoridade. Essa posição de autoridade é ser parceiro com Deus, de modo a trazer um pouco dos céus para a terra. Essa é a sua herança. Essa é a sua bênção. Ouça-me aí onde você está. Os teus adversários são adversários do teu Pai. Ouça-me aí onde você está. As tuas lutas são enfrentadas juntamente com o teu Pai. Ouça a palavra do Espírito Santo para você nessa noite. Tua capacitação é sobrenatural e ela vem do teu Pai para você. É Ele que te ajuda. É Ele que te sustenta, é Ele que é a tua força, Ele que é o teu escudo, Ele que vai diante de você, Ele é a tua retaguarda. O teu Pai tem alegria para você, o teu Pai tem paz para você, é Ele que te perdoa, é Ele que te fortalece, é Ele que desbarata os adversários diante de você. Eles se levantam contra você por um caminho, mas o teu Pai faz com que eles fujam diante de você por 7 caminhos diferentes. Essa é a tua herança, esse é o teu direito. Ouça, há vitórias que lhe serão asseguradas por teu Pai. Ouça, ouça, ouça. Você está sendo liberada agora. Você está sendo liberado agora para viver a vida que Deus planejou e para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Hoje, nesse tempo, um tempo novo, um tempo de liberação sobre você. Ele vai cumprir as suas promessas. Nenhum dos seus decretos vão cair por terra. Ouça o que eu vou dizer para você em nome de Jesus. Aproprie-se dessa palavra em nome de Jesus. O nosso Pai está nos chamando para nós nunca, nunca, nunca mais sermos os mesmos. Aleluia. Se você crê nessa palavra, você pode falar com o seu Pai aí onde você está. Se você crê nessa palavra, você pode falar com o seu Pai aí onde você está. O seu Pai te ouve.
Aproveita aí, o seu pai rasgou os céus para te dar o direito de falar com ele. Fale com ele aí onde você está. Diga: Pai, eu creio no novo tempo. Diga aí onde você está: Pai, eu creio numa nova unção. Eu creio numa nova visão. Diga aí onde você está. Aproprie-se pela fé. Pai, eu me levanto, eu estou indo ao seu encontro. Eu sei que o Senhor tem vestes novas para mim. Eu sei que o Senhor tem anel de autoridade para mim. Eu sei que o Senhor tem uma sandália nova para pôr nos meus pés. Meu Pai, eu venho para usufruir da sua presença. Meu Pai, eu recebo de Ti aquilo que o Senhor tem para mim. Diga isso aí onde você está. Fale com seu Pai. Levante uma de suas mãos se você quiser comigo. Se você está aqui num ato de fé, recebendo da parte de Deus um novo começo, ainda que você não sinta nada, você não precisa sentir nada, você precisa se apropriar da palavra de Deus para você. O teu Pai chegou, Ele traz consigo um novo começo para você. Você pode levantar as suas mãos aí onde você está. Você pode glorificar o seu Pai um instante. Você pode se apropriar da revelação dEle. Você pode ver a face dEle, a gloriosa face do seu Pai aberta para você. O coração dEle é um coração rasgado de amor pela sua vida. Ele tem coisa nova para a sua existência. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. O meu Deus é Deus de milagres.
Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós, te adorar. Fique aqui mais um pouquinho. É exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. É exatamente isso que está acontecendo aqui. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Te adorarei. Oh, aleluia. Te adorarei. Estás aqui. É isso que está acontecendo aqui. Operando milagres. Chegou um tempo. Te adorarei. Você não precisa ser mais o mesmo. Há um decreto de Deus em teu favor. Você não precisa mais continuar a mesma. Transformando nossas vidas. É isso que está acontecendo aqui. Te adorarei. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. Te adorarei. Pode se apropriar aí. Estás aqui. É um presente de Deus para você. Esse é um presente do teu Pai para você. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu esse é quem tu és. 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 Se você quiser, coloque a mão sobre o seu peito assim. Oh Pai poderoso, esse ambiente é teu. Há um quê da sua glória aqui entre nós. Obrigado porque o Senhor não deixa a gente sair daqui
sem experimentarmos o incômodo sagrado, sem percebermos uma provocação santa, sem ouvirmos de Ti um convite para uma nova vida, um novo tempo. Obrigado porque o Senhor nos incomoda poderosamente. Obrigado porque o Senhor sinaliza para cada um de nós algo novo, algo especial. E eu peço ao Senhor, meu Pai, nesse momento, libera, Deus, uma revelação nova para esse homem. Libera, Deus, uma revelação nova para essa mulher, para esse adolescente que ora comigo. Ó Deus, essa pessoa que entrou aqui hoje pela primeira vez, alguns que faz tempo que não entram aqui, mas vieram aqui hoje, meu Deus, que eles entendam que o Senhor os trouxe. Libera sobre eles uma revelação nova. Pai, promove aquilo que o Senhor tem para essa vida. Meu Deus, nesse momento, promove aquilo que o Senhor tem para essa vida, para essa história, para esse homem, para essa família, para essa mulher, aquilo que é propósito do Senhor. Meu Deus, libera agora, Senhor, faz isso. Deixa esse homem receber o impacto dos céus nesses dias, nesse tempo. Meu Deus, leve-nos a cada um a um novo começo, um novo tempo, para nunca mais sermos os mesmos. Nós cremos que o Senhor é um Deus que transforma a vida, que o Senhor muda os destinos. Aliás, o Senhor nos conforma ao destino que o Senhor tem para nós. Nós recebemos isso da Tua parte nesse momento. Dê, Deus, uma porção nova para essa mulher, uma porção nova para esse homem, um tempo novo do Senhor. E que agora, Deus, que nós vamos sair por estas portas, que esse culto que a gente começa agora seja um culto poderoso, um culto de milagres, um culto de vida, um culto de unção, que nós possamos perceber o Senhor nos usando em autoridade, ó Deus, para que só o Teu nome seja glorificado. Que seja assim, e que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, poder, comunhão, consolação do Espírito Santo, coisas novas da parte dEle, se renovem sobre você, sobre aqueles a quem você ama, em nome de Jesus, e para a glória dEle. Diga um amém bem gostoso aí. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.